Vamos lá, queridos, sobre o IR, Imposto sobre Rendas e Proventos de Qualquer Natureza. A primeira dúvida que surge é saber quais são essas rendas e proventos de qualquer natureza que tem que pagar imposto de renda. Veja, para falarmos sobre essa hipótese de incidência do IR, nós temos que ir lá para o CTN. O artigo 43 do CTN esclarece-nos quando é que eu vou recolher o IR. E para recolher esse imposto, devem ocorrer 3 situações. A primeira, é claro, deve-se auferir rendas ou proventos de qualquer natureza. A segunda é ter disponibilidade econômica ou judicial, jurídica, sobre essas rendas auferidas. E a terceira é que ocorra um acréscimo patrimonial. Então, vamos lá. Para que o sujeito tenha que recolher o IR, não basta simplesmente ele auferir uma renda, um provento de qualquer natureza. Ele terá que auferir a renda, ter a disponibilidade econômica ou jurídica e ainda ter sofrido um acréscimo em seu patrimônio. Porque se não houver esse acréscimo, não haverá um imposto sobre a renda auferida, e sim um mero imposto sobre o patrimônio. E imposto sobre patrimônio a gente já tem vários. Por isso é importante esse tripé, que aufira a renda, que tenha disponibilidade econômica ou jurídica e que tenha o acréscimo aqui patrimonial. Tanto é que às vezes pode acontecer da pessoa auferir uma rendinha, um provento de qualquer natureza, mas não ter a incidência do IR, porque não ocorreu o acréscimo patrimonial. Isso é fácil percebermos, por exemplo, quando se refere a indenizações. Ora, os valores recebidos a título de indenização não estão sujeitos à incidência do IR. Porque quando eu recebo um valor de indenização, não há acréscimo em meu patrimônio. A indenização vem apenas para recompensar uma perda, uma perda. E como então vai compensar uma perda, eu não tenho um acréscimo em meu patrimônio. E se eu não tenho um acréscimo em meu patrimônio, não se sujeitará à incidência do IR. Isso é tão verdadeiro que o STJ ele já tem inúmeras súmulas que eu vou disponibilizar para vocês junto com o nosso material complementar, em que o STJ já verificou várias situações em que ele diz, isso aqui é verba de caráter indenizatório. Se é verba de caráter indenizatório, não se sujeita ao IR. A última súmula do STJ a respeito desse assunto, só para você ter ideia, foi a súmula 498, que diz o seguinte: não incide IR, nem mesmo sobre as verbas indenizatórias decorrentes de danos morais. Por quê? Porque mesmo sendo uma indenização por dano moral, vem compensar uma perda. Então, não pode sofrer a incidência do IR. Guarde isso para a sua prova, que você vai acertar todas as questões de IR, que já caiu, sim, uma pergunta referente à receita, à indenização de valores decorrentes de demissão voluntária, se sujeitariam ou não à incidência do IR. O examinador, ele foi tão mãe, porque às vezes o examinador ele está com um coração tão grande que ele traz as questões tão fáceis para nós, que ele já trouxe no enunciado. As verbas decorrentes de demissão voluntária são indenizatórias. Nesse sentido, incide IR? A letra A, sim, incide. Letra B, não incide, porque são verbas indenizatórias. Eu te pergunto, o que você marcaria? Não incide, porque são verbas indenizatórias. Tudo que for verba indenizatória não incidirá o imposto de renda. Então, eu tenho a súmula 498 do STJ que diz que nem mesmo sobre os valores decorrentes de danos morais incidirá, porque é verba indenizatória. Eu tenho outras súmulas do STJ que dizem com relação a 1/3 de férias, como são verbas indenizatórias, não se sujeitam à incidência do IR. Eu tenho a questão da demissão voluntária, que o sujeito recebe um valor para pedir a sua demissão voluntariamente. Então, ele está recebendo aquele valor em indenização,
para compor a perda do seu emprego. Mesmo a aposentadoria voluntária é verba indenizatória, portanto, não se sujeita à incidência do IR. Eu só lhe peço um cuidado. O cuidado vai para a súmula 463 do STJ. Por que eu peço um cuidado? Essa súmula, ela trata sobre as horas extras. E o STJ, quando julgou a questão se deveria ou não incidir o IR sobre as horas extras, o STJ concluiu que as horas extras são, na verdade, verbas remuneratórias. E por serem verbas remuneratórias, estão sujeitas à incidência do IR. Tá bem. Só que quando o STJ trouxe para a súmula, disse assim, olha, incide, tá? Imposto de renda sobre horas extras. Até aqui tá tudo certo. Mas aí ele veio dizendo, olha, sobre as horas extras, que são verbas indenizatórias, incide o IR. Não, não são verbas indenizatórias, são verbas remuneratórias. Por isso que a conclusão do STJ foi pela incidência do IR. Mas como a súmula está dizendo hora extra, verba indenizatória, aí eu fico com medo de estar nesse sentido na sua prova e você marcar, opa, Josi falou que verba indenizatória nunca incide IR. Mas a atenção, o alerta é que a súmula 463 fala dessa forma, sobre hora extra, mas a conclusão é que incide o IR sobre horas extras, tá bem? Então, cuidado com isso na hora da sua prova. Ainda com relação ao imposto de renda, importante ressaltarmos que esse imposto, ele vai seguir 3 princípios também característicos. Quais sejam? O primeiro é referente à progressividade. Então, o IR é progressivo. O segundo diz respeito à generalidade. O imposto de renda segue o princípio da generalidade. E o terceiro segue o princípio da universalidade, que eu já explico para vocês o que significa. Primeiro, com relação ao IR ser progressivo, você já sabe, aumentou a base de cálculo, aumenta a alíquota, eu digo que o tributo é progressivo. Para o imposto de renda, aqui a progressividade é meramente arrecadatória, ou seja, é uma progressividade fiscal, porque visa tão somente quanto maior for a base de cálculo, maior a renda oferida pelo sujeito, maior a alíquota será. Veja, no IR nós temos uma tabela com 5 faixas de tributação. Na pessoa física, atualmente, quem ganha até R$ 1.903,98 está na faixa da isenção, não precisa pagar o IR. Se a pessoa ganhar mensalmente mais do que R$ 1.903,98, já vai ter que recolher 7,5% de IR. Se a pessoa ganhar mais ainda, já vai ter que recolher 15%. Mais ainda, 22,5%. E mais ainda, 27,5%. Então, veja como a alíquota vai aumentando de acordo com a renda oferida, de acordo com a base de cálculo. Então, o IR é progressivo. Terminando aqui o IR, agora nós vimos todos os 4 tributos que eu mencionei a vocês lá no início, que são progressivos. A título de lembrança, são eles: o IPTU, o ITR, o ITCMD e o IR. Esses 4 são progressivos. Agora, o que é essa generalidade e universalidade? Pelo princípio da generalidade, nós temos que todo mundo que ofere renda tem que pagar imposto de renda. Não importa quem é essa pessoa, não. Todo mundo que ofere renda tem que pagar imposto de renda. Simples assim. E pelo princípio da universalidade, quer dizer que toda renda oferida está sujeita ao IR. Então, generalidade, todo mundo que ofere renda tem que pagar imposto de renda. Universalidade, toda renda oferida sujeitar-se-á ao IR. Com isso, nós também conseguiremos alcançar todas as questões referentes ao imposto de renda em nossa primeira fase do exame da OAB. Passamos agora para o último imposto previsto pelo artigo 153 da Constituição Federal, que é o IGF. Sobre o IGF, não tem quase nada para falarmos. Claro, ele não foi criado ainda, mas o que eu preciso falar sobre o IGF? O IGF é o Imposto sobre Grandes Fortunas. Ele é de competência da União e a União até hoje não o criou,
mas se ela quiser criá-lo amanhã, ela pode, desde que o faça por meio de lei complementar. É o que determina o artigo 153, inciso 7 da nossa Constituição Federal. Então, a União pode criar o IGF por meio de lei complementar, mas tem que ser realmente só por lei complementar, certo? Agora vamos lá para os dois impostos federais que encontramos no artigo 154 da nossa Constituição Federal. O primeiro deles é o imposto residual e o segundo é o chamado imposto extraordinário guerra. Bom, o que acontece? Primeiro, com relação ao imposto residual. O que nós temos no imposto residual? Previsto no artigo 154, inciso 1 da nossa Constituição Federal, você já sabe que o nome já revela. Se ele é residual, é porque ele não existe na Constituição Federal. Ele é um resíduo da nossa Constituição Federal. E, já que o imposto residual não existe na nossa Constituição, permite-se a criação de um novo imposto. Se não bastasse todos esses outros impostos que nós temos, ainda pode ser criado um novo imposto. Pode, que seria denominado de imposto residual. Esse imposto residual, para ser criado, ele tem que respeitar 4 requisitos. Quais sejam? O primeiro é que só pode ser criado pela União. Olha que maravilha. Só a União que pode criar um imposto novo. Só para título de curiosidade. A FGV, no exame 24, segunda fase, ela trouxe a seguinte questão, dizendo que o Estado tinha criado um imposto novo. Aí perguntava se estava tudo certo. Sabe qual que era a resposta do candidato? Não está tudo certo não. Porque nos termos do artigo 154, inciso 1 da Constituição Federal, somente a União é que pode criar um novo imposto. E aí? E aí o aluno gabarita a nossa questão. Mais uma para conta, gente. Então, tributário, eu juro que eu não vou mais falar, mas é simples, é sim. Mesmo quem não gostava de tributário, mesmo quem nunca se dedicou na faculdade para o tributário, consegue ganhar todas as nossas questões, tanto em primeira fase como em segunda fase. É só ter um pouquinho aqui de atenção. Então, esse imposto residual, para ser criado um novo imposto, terá que ser criado pela União e, em segundo lugar, precisa de lei complementar. Então, só poderá ser criado por meio de lei complementar. Em terceiro lugar, deverá ser não cumulativo. Você já sabe, é quando eu posso compensar o que foi pago na cadeia anterior com a cadeia posterior. E terá que ter necessariamente fato gerador e base de cálculo diferente dos impostos já previstos em nossa Constituição Federal. Então, quer criar um novo imposto? Quero! Só a União. Tem que ser por lei complementar, tem que ser não cumulativo e ter fato gerador e base de cálculo diferente dos impostos já previstos em nosso ordenamento jurídico. Certo? Tranquilo aqui, meus queridos? Pois bem, agora o último imposto federal. É o imposto extraordinário guerra, previsto no artigo 154, inciso 2. Esse eu não quero nunca que a União venha criá-lo. Por que não? Porque só poderá ser criado em caráter extraordinário, quando estivermos frente a uma guerra externa ou na iminência de uma guerra. Aí sim será criado o imposto extraordinário guerra. Veja, ele não precisa ser criado por lei complementar, não. Ele pode ser criado por lei ordinária. Mas, assim que cessada a causa de sua criação, deve ser cessada a sua cobrança. Ou seja, eu tive guerra agora, não vai poder o resto da vida ficar cobrando esse imposto, não. Cessada a causa da sua criação, cessa-se também a sua cobrança. Ok? Queridos, com isso nós fechamos os impostos federais. E agora, vamos estudar o processo tributário, que muita gente fica aqui angustiado, pensando, meu Deus, deve ser difícil. E eu já digo a vocês, é fácil, porque você tem a sequência do direito tributário. A partir dessa sequência, tudo vai clareando, você não tem que decorar nada. Vamos iniciar a análise do processo tributário pela ação de restituição, ou também conhecida como a ação de repetição de indébito tributário. Foi a peça que caiu no exame 24
e no exame 23 em segunda fase. Ai, Josi, para de falar de segunda fase, eu não quero saber. Olha, eu só estou te falando, porque como o tributário é pequeno, não tem muita coisa para ficar cobrando, não. Então, quando cobra na segunda fase, cobra na primeira e vice-versa. E a ação de restituição é um assunto que a FGV gosta mesmo. Ela já cobrou 5 vezes em primeira fase e 6 vezes em segunda fase. Sobre essa demanda, o que nós temos que saber? Primeiramente, previsão legal. Depois, nós temos que saber sobre cabimento. Eu vou enumerando aqui para você perceber como é fácil. Depois, eu tenho que saber a respeito da legitimidade ativa ad causam. Quem pode ajuizar uma ação de restituição? E ainda, eu tenho que saber qual é o prazo que eu tenho para ingressar com essa medida e como funciona a questão de juros e correção monetária quando o tributo é restituído. Então, vamos lá. Rapidinho, nós matamos tudo aqui para você verificar. A previsão legal da ação de restituição, ou conhecida como ação de repetição de débito tributário, tanto faz como você preferir falar. Ela tem previsão nos artigos 165 a 169 do nosso Código Tributário Nacional. Então, Josi, quero hoje estudar sobre ação de restituição. Abra o artigo 165 e faça a leitura até o artigo 169. Pronto, gabaritamos qualquer questão sobre ação de restituição. Cabimento. O cabimento está previsto lá no artigo 165 do CTN. E o que eu quero que você saiba, tenha em mente, é que a ação de restituição, de repetição, de devolução, ela é cabível toda vez que o sujeito passivo pagar um tributo indevidamente ou a maior. Então, toda vez que você observar que a pessoa pagou um tributo indevido ou pagou mais do que deveria ter pago, ele pode sim pedir a restituição, a devolução daqueles valores. Hoje eu só não entendo como que a pessoa pagaria um tributo indevidamente. Isso é mais simples do que você possa pensar. Basta que eu tenha uma lei que criou um tributo inconstitucional ou qualquer ato normativo que venha criar um tributo inconstitucional. O meu contribuinte foi lá e pagou esse tributo, porque estava previsto em lei. Não é todo mundo que sabe de direito tributário, não como nós. Então, o contribuinte, pessoa normal, vai lá e paga. Está escrito na lei que tem que pagar, ele vai lá e paga. Só que passado um tempo, ele vê, opa, o tributo foi considerado inconstitucional, não deveria ter sido pago. Então, o que acontece? Ele pode sim pedir a restituição desse tributo. Ora, no exame 21, que também foi cobrado uma ação de restituição na segunda fase, a proposta dizia o seguinte, que uma lei ordinária criou o empréstimo compulsório e o contribuinte foi lá e pagou o empréstimo compulsório. Opa! Nós estudamos que o empréstimo compulsório, previsto no artigo 148 da nossa Constituição Federal, ele só pode ser criado por lei complementar. Assim, se uma lei ordinária cria o empréstimo compulsório, essa lei é inconstitucional, esse empréstimo compulsório é inconstitucional. Se o meu contribuinte foi lá e pagou, ele pode pedir a restituição. Então, guarde, toda vez, juro que é a última vez que eu vou falar, mas toda vez que o contribuinte pagar um tributo indevidamente ou a maior, ele poderá sim pedir a restituição, a devolução desses valores. Independentemente de prévio protesto, independentemente de tudo, pagou indevidamente ou a maior, tendo sido cobrado pela autoridade, ou ele mesmo pagou espontaneamente, não importa. Guarde assim, pagou indevidamente ou a maior, pede a restituição. Certo? Pois bem, já sabemos então a segunda informação importante sobre a ação de restituição. Agora, a segunda informação, que também cai e muito no exame da OAB, é a respeito da legitimidade ativa ad causam. A legitimidade ativa ad causam é saber quem pode ingressar com o pedido da ação de restituição. Essa questão também está prevista já no caput aqui do artigo 165 do CTN.
E ele diz claramente para nós, é o sujeito passivo que pode pedir a restituição. Quando eu olho para o artigo 65 e ele diz para mim que é o sujeito passivo que pode pedir a restituição, aí eu tenho que me lembrar do conceitinho lá de sujeito passivo. O sujeito passivo, de acordo com o artigo 121 do Código Tributário Nacional, é aquele que tem o dever de pagar o tributo. Então, aquele que tem o dever de pagar o tributo é conceituado como sujeito passivo. Acontece que esse que tem o dever de pagar o tributo, ele pode ser classificado como contribuinte e como responsável tributário. Qual que é a diferença entre o contribuinte e o responsável, uma vez que ambos devem pagar o tributo? O contribuinte é aquele que pratica o fato gerador. Então, aquele que pratica o fato gerador, ele tem que pagar o tributo porque ele é contribuinte. Praticou o fato gerador, paga tributo porque é contribuinte. Eu já vou te dar um exemplo para clarear. E o responsável? O responsável, ele não praticou o fato gerador, mas ele tem uma relação, veja, indireta com a situação que constitui o fato gerador e, por essa razão, a lei manda ele pagar o tributo. Então, o responsável não pratica o fato gerador, mas ele está ali muito perto, muito próximo, ele tem uma relação indireta. E, por isso, a lei manda ele pagar o tributo. Vamos para o exemplo. Eu tenho um apartamento aqui em Curitiba. Por essa razão, eu tenho que pagar o IPTU. Sou proprietária desse apartamento. Pergunto para você, sendo eu proprietária do apartamento, eu pago o IPTU na condição de contribuinte ou responsável tributário? Contribuinte. Contribuinte porque eu pratico o fato gerador do IPTU. Eu sou proprietária do imóvel urbano, eu pratico o fato gerador, então eu pago na condição de contribuinte. Certo. Agora, veja, eu tenho um filhinho de 3 anos de idade, Benício, coisa mais linda da minha vida. E logo que ele nasceu, o meu sogro ficou tão feliz que ele teve o neto macho que ele tanto queria, que resolveu doar um apartamento para B. E aí eu te pergunto, B com menos de 1 mês de idade já poderia ser proprietário desse apartamento? Claro que sim. Está lá o nome dele na escritura, Benício Minardi. Tá bem. Se ele é proprietário desse apartamento, você já pensa, vai pagar IPTU. Tá. E eu te pergunto, B, que hoje tem 3 anos de idade, vai pagar o IPTU do apartamento dele? Você consegue imaginar a cena, chegando lá na minha casa, o carnê de IPTU, B olhando para o carnê e falando, nossa, mamãe, veio caro esse ano o IPTU? Indo para a prefeitura para pagar o IPTU? Claro que não, né, gente? Então, quem é que vai pagar o IPTU do apartamento do meu filho? Os pais. Os pais é que irão pagar. Porque o artigo 134, inciso 1 do CTN, diz que os pais devem pagar os tributos dos seus filhos menores. Então, eu te pergunto, nessa situação, que eu vou ter que pagar o IPTU do apartamento do meu filho, eu pago na condição de contribuinte ou responsável tributária? Ora, nessa situação, eu pagarei na condição de responsável. Eu não pratiquei aquele fato gerador, mas eu tenho uma relação indireta. Eu sou mãe e, por isso, a lei manda eu pagar. Pois bem, para pedir a restituição, você pode ser contribuinte ou responsável. Só que, é claro, na condição de responsável, você só vai pedir a restituição daquilo que você suportou em encargo. Né? Se você não suportou o encargo, não tem como pedir a restituição. Ok. Mas se esse detalhe de que só pode pedir a restituição o sujeito passivo, ele é muito importante. Principalmente quando nós nos deparamos com os chamados tributos indiretos. Por que eu digo isso? Os tributos indiretos que nós já estudamos são aqueles em que é possível o repasse do encargo financeiro para um próximo da cadeia. E quando eu repasso o encargo financeiro para o próximo da cadeia, é que tem-se a dúvida, como é que fica a questão da restituição? Será que é possível restituir um tributo indireto? Por que a pergunta é nesse tom?
Eu vou até montar uma cadeia pequena para você perceber o dilema, o problema que durante muitos anos nós enfrentamos para dizer se a tributação indireta caberia ou não à restituição. Vamos para os tributos indiretos de praxe, IPI e ICMS. Imagine que o primeiro aqui da cadeia realizou uma operação de industrialização, quer vender o produto por 100, aí se lembra que tem que recolher 10% de IPI. Tá certo. Quando ele vai recolher 10% de IPI, significa dizer que ele recolhe R$10 para os cofres da União. Certo? Mas esse primeiro diz, eu não quero suportar esse prejuízo não. Eu vou repassar esse encargo financeiro para o próximo da cadeia. E aí o que ele faz? Ao invés de vender essa mercadoria por 100, ele venderá para o segundo da cadeia por R$110. Tá certo. Quando chega no segundo da cadeia, ele olha a nota fiscal e diz, opa, eu paguei 110, mas a mercadoria valia 100, eu já paguei R$10 de IPI. O que ele faz? Então, ele abre uma conta a crédito de R$10, porque já que o IPI também é não cumulativo, acabamos de estudar, ele vai poder compensar com a cadeia posterior. E aí, como que faz? Digamos que esse segundo vai vender agora para o consumidor final. Muito bem. Ele faz uma nova industrialização, e então ele quer vender o produto por R$150. Incide mais uma vez o IPI, porque foi realizada uma nova industrialização. 10% de 150, ele terá que recolher R$15. Certo? Só que como o IPI é não cumulativo, ele compensa o que pagou na cadeia anterior e recolhe para os cofres da União quanto? R$5. Tá certo. Na hora que ele vai repassar a tributação para o consumidor final, ele vai repassar tudo que ele já pagou de IPI. Então, ao invés de ele vender R$150 essa mercadoria, ele vai vender por quanto? Ele já tinha pago na cadeia anterior 10, agora ele recolheu 5, então ele vai repassar esses 15. Vai vender para o consumidor final a mercadoria por R$165. E aí, como que funciona? Eu pergunto para você, de coração, quem é que pagou verdadeiramente? Quem é que pagou de fato o IPI dessa cadeia? Você consegue visualizar que quem pagou de fato o IPI da cadeia foi esse consumidor final? Por quê? Porque, olha só, a mercadoria ele seria vendida por 150, ele pagou 165 porque ele pagou todo o IPI da cadeia. Ora, R$10 referente à primeira e 5 referente à segunda. Então, nós chamamos aquele que suporta todo o encargo financeiro de contribuinte de fato. Aquele que suporta o encargo, contribuinte de fato. E todos aqueles que praticaram o fato gerador, que realizaram a operação de industrialização, eles são chamados de contribuinte de direito. Então, o primeiro da cadeia é contribuinte de direito, o segundo da cadeia é contribuinte de direito, porque eles praticaram o fato gerador. Tá bem. E aí, como é que faz? Imagine que tenha sido recolhido indevidamente o IPI nessa situação. Pergunto, quem é que pode pedir a restituição? Ou ainda, pode pedir a restituição? Muitos de vocês já vão dizer, o consumidor final aqui pode pedir a restituição, Josi. E eu te digo, não. Em que pese ele suportou o encargo financeiro, veja, ele não é sujeito passivo aos olhos do CTN. Porque o sujeito passivo aos olhos do CTN, é quem? É o contribuinte que pratica o fato gerador. É o responsável que a lei mandou ele pagar o tributo. E o consumidor final, em que pese levar esse nome contribuinte de fato, aos olhos do CTN, ele não é contribuinte. Porque aos olhos do CTN só é contribuinte quem? Quem pratica o fato gerador. Então é esse rapaz aqui, o contribuinte de direito. E ele não é responsável tributário porque não foi a lei que mandou ele pagar. Quem mandou ele pagar esse imposto? Foi uma regra de mercado, que passou o imposto embutido no preço. Esse consumidor final pagou o preço, quase, né? Pagou o pato, pagou o preço. Então, o consumidor final, via de regra, não pode pedir a restituição de tributo.
E então vem o dilema, se ele não pode pedir a restituição, tá bom, então quem pode? Quem pode pedir é o contribuinte de direito. Mas, como o contribuinte de direito repassou o encargo financeiro, se ele vier a pedir a restituição, não teríamos aqui um enriquecimento ilícito? Pois é. Por isso que, durante muitos anos, o Supremo Tribunal Federal entendia que não cabia restituição no tributo indireto. Súmula 71. Mas, aí fica. Então tá. Então, o contribuinte de direito não pode pedir a restituição, porque senão seria enriquecimento ilícito, mas a União ficar com tributo indevidamente não é enriquecimento ilícito. E a questão foi, até que hoje mudou o entendimento do Supremo. Eu até risco essa súmula 71. Hoje eu tenho já a súmula 546, com base no artigo 166 do CTN, que permite sim a restituição de tributo indireto. Mas de que forma? Venha comigo para o terceiro bloco, para você saber como que ocorre a restituição dos chamados tributos indiretos. Isso já caiu por 2 vezes em primeira fase e por 3 vezes em segunda fase. É tema que a FGV gosta? Sim, ela ama. E por isso que você também vai passar a amar, porque você vai acertar essa questão. Sai daí não, tô lá no terceiro bloco esperando por ti.